Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus, a todos os trabalhadores do Cevil, à equipe espiritual da casa, aos participantes, a Tânia Menezes, José Amorim e a todos que colaboraram e não mediram esforços para a realização desse seminário, que faz parte da comemoração dos 45 anos do Cevil e 25 anos do projeto Manuel Filomeno de Miranda em nossa casa espírita. Gratidão sempre. A oração. Depois da meditação, depois da ação, depois do estudo, para que a gente possa realmente estar galgando, alcançando essa autoiluminação. Na oração é comum a gente ouvir muitas pessoas dizendo assim, ó, a oração é para ser feita nos momentos de felicidade, de alegria, de prazer, de leveza, de satisfação. E porque nós estamos vivendo esses momentos felizes e alegres, normalmente a gente não acha, não percebe ou não enxerga que este é o momento que estamos fazendo oração vai prejudicar essa nossa felicidade. Deixamos de fazer oração. Já outras pessoas vão dizer que a oração deve ser feita nos momentos de dor, de sofrimento, quando os desafios batem a nossa porta. E como nós estamos nesses momentos em dor e sofrimento, como a pessoa tem condições de orar na hora dessa? É comigo. Pessoas acreditam que a oração deva ser num momento específico, de prazer, de alegria, e deixam de fazer. Outras acham que deveria ser um momento de desafio, de convite, à reflexão, à dor, ao sofrimento, e por estar vivenciando isso também deixam de fazer. Como é que nós estamos nos conduzindo de frente a esses momentos, a essa necessidade de todos nós buscarmos a oração? Quando a oração atrasa, o problema chega com uma força, com um impacto muito devastador, grande em nossas vidas. Quando estamos nesta busca desta sintonia, deste amparo, deste socorro, dessa solicitação de ajuda, o problema chega. Não é que o problema deixará de existir em nossas vidas. Nós vamos viver agora sem ter o problema. Mas tenhamos plena convicção, a certeza de que teremos, com certeza, as forças de que necessitamos para superar os problemas que são necessários para cada um de nós. Então, os problemas nos chegam para a gente crescer, amadurecer, experimentar, vivenciar, tirar lições proveitosas e passar. Não ficarmos presos ou perdidos na solução do problema. Então, quando nós não temos esse hábito de buscar esta sintonia com os benfeitores espirituais, para buscar na fonte as energias e as forças de que precisamos para superar tudo aquilo que é resultado de nossas ações pretéritas, né? A oração vem para a gente ter este canal para falar. Aí nós vamos ver a segunda fonte, que é a meditação. É quando nós teremos a oportunidade de escutar. Um dia um repórter perguntou a Maria Teresa de Calcutá: Maria, a senhora faz muitas orações. O que é que a senhora fala para Deus nos momentos em que a senhora está em oração? Não sei, meu filho. Ele só escuta. A verdade do mais, ele volta. Sim, ele só escuta.
E o que é que Deus diz à senhora nesses momentos de oração, quando a senhora está? Eu não sei, meu filho, eu só escuto. Ou seja, todos dois, com certeza, têm muita coisa a falar, mas todos dois estão naquele momento escutando Deus e Maria Teresa de Calcutá. Então, a meditação é uma prática que normalmente fazemos pouco uso, inclusive dentro das espíritas, né? Deste momento da gente buscar esta viagem interior para sabermos como deve ser o nosso proceder. A ação, que é a terceira ponte, de alguém que medita é completamente diferente de alguém que não medita, que não reflexiona, que não dá ouvido àquilo que já possui, já é presente em sua realidade. Então, o nosso agir pode ser muito melhor quando a gente se entregar a este propósito de nos abrirmos para escutar o que esses benfeitores, mais especificamente, o que o anjo amigo nosso tem a nos apontar. Um exercício importante é, se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, como ele agiria agora? Que a gente se abre para enxergar, para ouvir, para entender qual seria o procedimento, qual seria a atitude de Jesus frente a isso. Ah, mas eu não sou Jesus, não, então eu vou rodar banana. Não vai valer assim, né? Não vai valer. Então a gente vai ter a oração, esse momento de abrir as portas dos nossos corações ao mundo espiritual, a Jesus, nosso governador, a Deus, com infinita misericórdia, bondade, ao Pai Criador, para a gente externar aquilo que está demandando de nós um parar, um reflexionar, uma atitude diferente, nos convidando a uma reflexão diferente, porque a gente já percebe, já sabe mais ou menos, já se conhece um pouquinho, e a gente já perdeu essa lição várias vezes. Já repetimos com ele várias vezes, e já temos aí o entendimento de que não precisa, não deve ser mais assim. Já podemos superar isso. E na meditação nós vamos dar abertura para escutar o nosso proceder por deve ser. Que é através da meditação que nós estamos buscando. E na ação, a gente tem esse exercício diário de estarmos tomando as nossas más inclinações. Na ação interna, que é este controle, e na ação externa, naquilo que nós vamos estar levando para os outros. No trabalho, na dedicação, de estarmos levando bem-estar, levando algo de bom para aquele que precisa, que é o nosso próximo. Alguém falou algo ontem, não me recordo quem, principalmente dentro da família, dentro da nossa casa e dentro da nossa família, os desafios, onde a misericórdia divina nos coloca de alguma forma juntos, para que a gente possa ter um livro, páginas brancas, para tentar escrever algo diferente do que nós já escrevemos, que não foi muito bom. As cores que utilizamos não foram muito boas em experiências outras. Então, a misericórdia do Pai possibilita-nos estarmos juntos nesta experiência, nesta nova oportunidade, para a gente poder repensar e agir de forma diferente, porque com certeza não foi bom da forma como agimos, né? E o estudo vem para a gente conhecer tudo isso e saber como tem que ser as nossas ações. Ele vai estar dentro, com certeza, deste realizar, mas é através do conhecimento, do aprimoramento, do conhecimento, desta fonte de libertação para a gente conhecer. Então, nesta viagem interior, neste entendimento, neste revisar, reencontrar conosco mesmo, né? Talvez seja esse um dos motivos que não, inconscientemente, que não nos leve a estar fazendo a meditação, é esse encontro com as nossas sombras.
que não significa de forma alguma que são coisas desagradáveis que não devem jamais ser revisitadas. Não, pelo contrário. É ali que nós temos que buscar, a equipe do projeto Unidas a céu aberto, travar realmente essa batalha, né? Céu aberto, na nossa consciência, trazer para a nossa realidade, dizer, eu sou assim. Eu ainda tenho esse ímpeto de reagir desta forma. E a minha reação sem uma reflexão prévia vai me levar aos mesmos resultados que eu sempre alcanço porque eu estou fazendo de qualquer forma. Sem parar e pensar. Ou seja, vencer, dominar, ser o melhor, ou coisa do tipo, não significa que nós vamos estar no caminho certo. É preciso que a gente pare e saia daí, talvez, de um perdedor, de um fracassado, como alguém que não tem força interior, mas que a gente tenha condições de botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E não a gente sair dali com todo o vestido que botou para quebrar, que mostrou que realmente é o mais forte, ou o melhor, ou o maior, por aí vai. E a gente não ter, neste botar a cabeça no travesseiro, a tranquilidade, a paz de que precisamos todos nós, em todos os dias de nossa vida. Então vale muito a pena a gente ter essa reflexão sempre, principalmente naqueles momentos de grandes desafios que somos convidados realmente ao testemunho, né? Ao testemunho, de mostrarmos que já aprendemos a lição. Este é o objetivo. Viemos para cá com este propósito, de repetir lições, refazer estradas, caminhos, convivências, relacionamentos, mostrando que a gente já aprendeu algo. Se estivermos com a mesma mentalidade, com os mesmos erros, por certo, vamos precisar de novo repetir a lição. Imaginemos que eu tenho um grande dissabor, um grande sofrimento por o que não é a verdade, o meu amigo São Francisco aqui. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos juntos, eu guardo isso para ele. Não quero nem ver São Francisco, não quero nem estar com ele. E não vou resolver essa parada. Lembra-se ontem do caso que nós falamos do atendimento da filha? Foram 11 anos com a mãe, sem conversar com a mãe. E se Deus te convidar para retornar amanhã, como é que a senhora vai? Vai bem? Vai bem para ele? Não fica esperando um momento melhor, não. O melhor momento é agora, enquanto a gente está no caminho, enquanto a gente está caminhando junto. Porque depois, para me juntar de novo com o seu Francisco, talvez não seja tão fácil, não. Talvez leve séculos, milênio, para a gente ter a condição de estar juntos de novo numa experiência. Percebe isso? Porque eu tenho algo a acertar com ele no caminho. E como é que vai estar essa minha encrenca com o seu Francisco? Acrescida de julgos, correções? Não é verdade. O momento vai ser o dele agora? Não. Vai ser outro. Completamente diferente. Não é? Mais desafio. E isso que eu tinha para resolver com o senhor Francisco impactava minha amiga aqui, no seu nome, Conceição, que vai levar outro, vai levar outro. Imaginemos que bronca, que teia a gente tem para deixar tudo mais ou menos arrumadinho e a gente perder essa oportunidade agora. E vale a pena a gente começar assim, o senhor Francisco, não era a minha intenção. Não era a minha intenção nada, mas eu acho que eu prejudiquei o Senhor. Eu acho que eu fiz algo ao Senhor que não deveria ter feito. Comece por aí. Mas eu não consigo, faço um teatro. Mas comece. Diga para ele o que você precisa dizer. Comece por aí, vamos vir a cena dos próximos capítulos, na realidade, não é? Faça esse esforço, faça, tente. Se aproxime. Não perca esse tempo. Então, todos nós que aqui estamos, se existe algo que a gente pare aqui agora e pense que podemos e devemos fazer diferente,
Por que não começar hoje? Ou por que não começar na primeira oportunidade de encontrar seu Francisco, que não quer nem me ver pintado de ouro, né? Mas eu tenho que sair na frente. Falo para ele, seu Francisco, eu queria conversar, não quero nem falar com você e tal. Eu sei disso. Mas deixa eu só falar duas palavras. Não era a minha intenção, não, mas o que a gente negociou. Que nada, velho, foi isso. Então, que nada, teve nada. Deixa eu falar, eu até me esqueci. Né? Até me esqueci. Mas não é essa a minha intenção. E a gente acerte as contas. Tire esse peso. Visite essa mochila carregada com essas coisas desagradáveis, traga para fora e faça esse exercício de modificar, de transformar. Este é o propósito de buscarmos essa conexão através de oração, de estarmos abertos para escutar as inspirações, as orientações dos benfeitores, do nosso anjo da guarda, de termos no conhecimento o melhor proceder para que as nossas ações sejam realmente proveitosas e saudáveis para o nosso caminhar. Educar a mediunidade ou educar-se para mediunidade. Devemos estar buscando essa transformação interior para que tudo que a gente venha a fazer, a realizar, seja sempre voltado no modelo e guia maior que é Jesus. Então, a importância nossa nesta tarefa, como disse ontem, o colega trabalha mais do que fundamental. É necessária, é urgente para todos nós. Daí, na casa espírita, quando solicita a gente que gostaria de fazer a oração, que a gente não tenha síndrome do pescoço caído. É assim, não? Assim, não. Aqui não existe isso. Aliás, só em Paris, aqui não existe isso, no mar não existe isso. Que a gente não tem essa síndrome do pescoço caído. Oração, eu não sei fazer oração como o seu Léo ali, ó, como a minha querida lá atrás, ó. Mas eu tenho à disposição para abrir o meu coração e dizer: Jesus Cristo, eu estou aqui. Olha o músico ali, ó. Eu tenho esta disposição, esta vontade de abrir o meu coração para Jesus fazer Cristo. E tudo mais, Ele conhece, Ele sabe, Ele entende, e poderá, nesse momento, buscar, através dessa minha predisposição de ir até Ele, é que nós perdemos muitas vezes esse interesse, não é? De irmos até Ele, para depois a gente acerenar e dizer: o que é que eu tenho a aprender com isso? O que é que eu preciso aprender com isso? O que é que Jesus tem a me ensinar, vivenciando isso que eu estou vivenciando? Tem um propósito. E aí eu vou estar nota 9,5 em relação àquela vivência que nós vamos ter. Aí vamos estudar a fundo a nós mesmos, e na questão lá 919 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, passava em revista todo meu dia se alguém tinha algum motivo de insatisfação ou de reclamação de algo que eu fiz ou deixei de fazer naquele meu dia, para que eu tenha a oportunidade de, no momento seguinte, de reportar, me acertar, me corrigir, não é? Então, através deste estudo, deste conhecimento, a gente poder ter as nossas atitudes sempre pautadas em como a gente realmente precisa. Ah, mas está todo mundo ganhando isso, está todo mundo, né? Colega, uma vez, não vou escrever minha casa, minha vida, porque eu vou conseguir essa casa aí, você trabalha, você coopera em tudo, você tem um salário bom. Você acha que é justo você entrar nessa concorrência, talvez tirando a casa de alguém que não tem? Ele voltou no outro dia, conversou com a esposa, ele disse: Samuel, conversei com a esposa, você está certíssimo. Você está certíssimo. Né? Ah, mas tem essa possibilidade, então dá para a gente andar por aqui, por exemplo, me dá bem, eu consegui, né? Se
você estiver tomando por vontade de Deus, que realmente precisa muito, por esperteza sua, por sabedoria sua, não deve ser isso, né? Não deve ser isso para mim. Vou depois para agradecer. Então, esse tem que ser o desafio de todos nós, de estarmos realmente nessa empreitada, buscando sermos melhor a cada dia. E se existe algo nesta nossa caminhada que a gente sabe e identifica que precisamos fazer, comecemos enquanto temos tempo. Para ontem, porque o amanhã Deus pertence. Talvez seja por certo que tentando a gente gostou, por certo muito mais difícil no nosso caminhar, outros momentos, outra época, outras situações, né? Outras pessoas que já deveriam ter resolvido a coisa para que não afetasse tanto a, B e C, né? Porque se eu tenho algo aqui e fica amargo, fica azedo aqui, e ele não consegue, e leva para outra pessoa, isso vai ganhando proporções que não deveria. Não precisaria estar ganhando, mas vai estar ganhando. Então a gente acerte logo as contas, né? Busque logo, porque essa paz de consciência vale muito a pena, né? Então, que a gente busque estar sempre abrindo o coração e na escuta do que precisamos ouvir verdadeiramente para que a condução dos nossos passos seja firme, conforme a nossa coisa linda ali, a Sofia nos trouxe no desenho lindo, viu, Sofia, que você fez? Adorei, eu te adorou, quando ela nos traz esta possibilidade de estarmos sem nos perdermos nos atrativos que esta vida material nos convida para a vivência dos prazeres, né? Dos gozos, das vantagens, facilidades que a gente vê no transitório, nessa vida transitória, nesse mundo transitório. Vamos fazer então uma síntese do que foi trazido neste momento e que é, de fato, a mediunidade com Jesus. Nós fizemos um slide onde em uma coluna a gente colocou precisa ter e na outra os passos. E apresentamos 5 aspectos que dizem respeito ao que vocês acabaram de ouvir. Então a primeira coisa é: o que precisa ter para que nós possamos seguir a mediunidade com Jesus? E aí nós colocamos 2 aspectos para que possamos refletir: dedicação e perseverança. Porque a mediunidade, ela vai estar trazendo para nós, em algumas circunstâncias, obstáculos e desafios que podem nos fazer desistir. Então, se não tivermos esta vontade firme, se não perseverarmos, no primeiro embate, no primeiro desafio, nós estamos desistindo do compromisso que assumimos anteriormente. Então, quais seriam os passos, né? Eu preciso do trabalho, gente, porque ele acabou de dizer. Eu preciso do serviço. E nem pode ligar logo quando automático, estava ligado. Não, é porque pode estar, né? Sobrecarga, né? Todo mundo. Isso, nesse sentido. E aí vamos pensar numa analogia de um indivíduo que é agricultor, que ele usa no campo enxada. Para que aquela enxada ela continue servindo no seu trabalho, ele tem que cuidar da enxada. Porque se ele usa e não faz uma manutenção dela, daqui a pouco ele vai ter que fazer mais força, ela pode enferrujar. Então a gente pode comparar a lavoura mediúnica a essa enxada, onde eu vou me utilizar daquele instrumento para poder cuidar do solo. Aquele solo, ele estará melhor cuidado se eu também cuidar melhor daquela enxada que é o meu instrumento.
E tem uma comparação que a benfeitora Joana de Ângeles faz do serviço mediúnico do serviço com a mediunidade. Ela compara a mediunidade sem serviço a uma orquídea. Eu aprecio a orquídea, esse daqui aprecia e muito. Então, a orquídea é o quê? É lindo, é belo, mas ela chega e decora, né? Qual é a função? E aí, a benfeitora Joana de Ângeles vai falar que, na verdade, nós precisamos ser aquele grão que vai fornecer o pão é a vida sustenta outras vidas. E não é necessário que nós perseveremos no serviço de divulgação, no serviço de ação, no serviço de estar trabalhando este sentimento de amor que está íncito em nosso ser, porque a caridade, a mediunidade, o exercício da mediunidade é caridade, gente. Nós estamos socorrendo espíritos em aflições que são nossos irmãos. Temos consciência disso? Temos consciência que talvez eu, quando desencarnar, precise me utilizar do serviço mediúnico para poder me desencharcar das impressões da matéria que eu carreguei. E aí vamos pensar ainda nessa perseverança e dedicação da mala que nós estamos fazendo para a nossa viagem de retorno. Nós temos uma amiga que passou por um procedimento cirúrgico na coluna pela segunda vez. A primeira vez que ela fez, ela achou que teria resultado, uma hernia de disco, tinha algumas localizações da coluna muito comprometidas. E aí ela estava feliz, vou fazer a cirurgia e tal, mas a cirurgia não teve o resultado que ela almejava. Aí passou um ano, fez agora o segundo procedimento. Aí ela colocou no grupo, gente, eu ainda tenho que preencher a minha mala de retorno. Eu não posso partir agora no sentido de que essa mala ainda não está pronta. E aí o que é que falta para nós prepararmos esta mala que vamos levar de volta? Não é a bagagem. A bagagem, a gente, vai ser o serviço que nós estamos prestando. Estamos prestando em mediunidade, estamos prestando na caridade. E lembrar, a primeira caridade é com quem está bem próximo a nós, a família. Pensemos nisso, porque nós fazemos a caridade do desconhecido. E com os nossos familiares, nós não somos aquilo que deveríamos ser. Carregamos a nossa história, não vamos entrar nessa seara, mas é preciso também pensar naquilo que é o serviço que nós estamos prestando aos nossos familiares. Um outro ponto também abordado que nós precisamos ter, aí a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, no capítulo que ela intitula Mediunidade Responsável, ela vem falar do estudo e o destaque do livro dos médiuns. Não podemos sair daqui, nós, trabalhadores da seara mediúnica, e aqueles aspirantes, porque tem gente que não está no trabalho, mas aspira um dia ser integrante deste trabalho. Então, que a gente possa, eu já li, vamos reler de novo. É importante tirar dúvidas. Nós temos os dirigentes de reuniões mediúnicas. A reunião, por exemplo, que eu dirijo lá na Função, agora, dia 21, completa 23 anos de reunião mediúnica, né? Ele, quando eu estou ausente, é o meu substituto. Então, temos uma experiência, mas uma experiência que requer de nós também essa perseverança, essa dedicação. E aí vem um outro ponto que precisa ter: estudo de si mesmo. Aquilo que ele trouxe da proposta de Santo Agostinho. A benfeitora Joana de Ângeles tem uma outra página no livro Alerta, que é intitulada Na Lavoura Mediúnica. Ela diz assim: estuda a doutrina espírita e estuda-te.
Então, mais uma vez, mostrando para nós a importância do estudo de si mesmo. Só com esse estudo, já falamos na exposição anterior, mas a gente reforça, porque de fato, eu caminhar no serviço com Jesus é eu buscar me melhorar a cada dia. Aquilo que Kardec traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Hoje, melhores do que ontem. Amanhã, melhores do que hoje. E, ainda neste tópico, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as más inclinações e pela sua transformação moral. Aprimoramento moral é um outro tópico do que nós precisamos ter para esta lavoura mediúnica, para que este serviço seja um serviço de qualidade que caminha na direção seguindo os passos de Jesus. E nós precisamos, quais são os passos? Buscar esta integração com as leis de Deus. Sem isso, nós não vamos avançar. É claro que quando sairmos desta experiência, o nosso saldo é positivo. O espírito ele não evolui. Agora pensemos, se podemos avançar mais, por que a gente avança pouco? O que é que precisa para avançarmos mais, Tia Lia? Muito esforço, muita dedicação, muita vontade de acertar. Estar participando destes momentos é ser um fomentador, né, dessa maravilhosa doutrina espírita, e a melhor divulgação que nós fazemos é através do nosso exemplo. Eu posso chegar aqui e ter belíssimas palavras, mas o meu exemplo falará muito mais do que as minhas palavras. E por fim, vigilância e oração. Vocês viram, né, na exposição da oração. Kardec vai indagar, capítulo 2 da parte 3ª da lei de adoração. Qual o caráter geral da prece? Questão 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então vejam que nós podemos fazer isso. Eu não preciso parar agora. Vamos orar. Sim, nós fazemos isso quando vamos começar o trabalho, quando vamos encerrar o trabalho. Mas a oração, ela tem que nos acompanhar diariamente, a todo instante. Muitas vezes nós criamos o hábito de orar. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, no início e término das atividades, isso é ponto sine qua non. Vai acontecer sim. Mas eu preciso fazer com que isso constitua um hábito, porque no trabalho mediúnico, nós já falamos aqui várias vezes em relação à sintonia. Então, que tipo de sintonia eu estou estabelecendo? É claro que quando eu estou no trabalho em si, eu vou estar recebendo espíritos sofredores, espíritos vingativos. Então, aquela legião de espíritos em sofrimento que eu vou estar já sendo trabalhado para poder ser este intérprete, este canal de comunicação. Isso é uma coisa. Nós estamos falando deste processo de sintonia que nós precisamos estabelecer, que faz parte do nosso cotidiano. Quantas vezes na vida nós precisamos tomar decisões? Quantas decisões nós já tomamos? Às vezes, tomamos decisões por impulso. Chegou e aí eu nem reflito, eu nem raciocínio, eu já estou no calor, às vezes, de uma emoção, tomando decisões que podem ser prejudiciais, inclusive para aquilo que foi o compromisso assumido. Então, que nós possamos pensar na mediunidade, nesta capacidade, mediunidade com Jesus, nesta capacidade de estar ampliando as nossas possibilidades de ser cada vez mais ação espírito e não ação matéria. O que é isso?
tudo quanto eu vou estar fazendo no meu dia a dia é mais conforme a minha vida espiritual e não a vida da matéria. Eu queria só fazer a leitura de 2 parágrafos. Este livro aqui, Em Nome do Amor, Mediunidade com Jesus, é um livro do nosso tio Tio, que tem muitas mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, em finalização de reuniões do Conselho Federativo lá em Brasília, que acontecia anualmente com a presença do tio Di. As reuniões não deixam de acontecer na ausência dele. E tem um capítulo aqui que é intitulado Cristão Decidido. Essa mensagem ela foi recebida em 13 de agosto de 2009. Olha o que o Dr. Bezerra diz para nós. Eu vou ler 3 parágrafos, que são os parágrafos iniciais. Estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para serem os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegará aos corações empedernidos. Estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorre o caído na estrada de Jericó da atualidade. E aí ele diz: arregacemos as mangas para poder atender a este convite de Jesus. Então, estas são as nossas palavras em relação a essa proposta que nos foi apresentada. Vamos seguir agora com as perguntas. Já tinha cedo, ele chegou mais. Mostra no vídeo aqui. O ar. Quer que aumente? No vídeo, bota no vídeo. É mesmo. Mas acho que Na tá frente pra baixo. Não, porque eu sei lá, a pessoa dá demanda. Agora bota. Agora baixa. Bate para Aqui. Tá ótimo. Esse aqui tá ótimo. Tá tirando, tá ótimo. Deixa aqui por enquanto, depois eu. Só para gelar um pouquinho. Tá bom? Mas depois a gente retoma se gelar. Se gelar, a gente vai ver. Podemos começar, gente? Mais nenhuma. Tem mais uma aqui. Porque quando a gente começar, devido à questão do tempo, a gente não sabe, vai conseguir responder todas. Então, as que já estão aqui. Tem 2 aqui nos tambores. Bom, vamos começando enquanto ela volta. Ansiedade e depressão são tambores tocando. Ansiedade e depressão são tambores tocando. Ansiedade, a gente tem visto por um aumento expressivo após pandemia. E depressão também. A gente pode pensar como doenças da alma. É importante a gente sempre dar atenção, buscar
buscar o tratamento do corpo, a gente falou isso no início da nossa exposição, mas não podemos desconsiderar o tratamento da alma. A alma ansiosa, a alma depressiva, precisa tomar passe, precisa fazer evangelho no lar, precisa da água fluidificada, precisa de uma boa leitura. Então, nós precisamos conjugar o tratamento do corpo, porque a ansiedade, a emoção está adoecida, a depressão, o psíquico também está comprometido. Então, é um tratamento do corpo, mas toda manifestação de adoecimento do corpo significa que a alma é que está adoecida e manifesta no corpo. Então, não podemos pensar no tratamento isolado, e sim no tratamento conjunto. Os tambores, simbolicamente, também podem representar os alertas que os médicos recebem por não estarem cumprindo a tarefa que lhes foi confiada desde o mundo espiritual. Vou falar de fé. Eu vou tirar uma foto sua, eu não cheguei ainda. Tudo aquilo que nos convida a reflexionar em nossas vidas, para termos consciência de que as rédeas estão em nossas mãos, são tambores que ainda precisam estar sendo tocados em nossa vida. Quando a gente diz, eu não vou orar mais não, porque eu só peço a Deus paciência, Ele me coloca cada pessoa na minha vida, Deus, continue orando, porque Deus está ouvindo as suas preces. Você vai aprender paciência de Valdo Franco? De jeito nenhum. Você vai aprender paciência com irmã Luz? De jeito nenhum. Você vai aprender paciência com essas pessoas que Deus está colocando em sua vida. São essas pessoas que vão te trazer na convivência a necessidade do tambor tocar para a paciência. Não vai ser com irmã Luz. De forma alguma, não vamos conseguir aprender isso com ela. Talvez a gente possa fazer um seminário de 35 anos com a irmã Lúcia sobre paciência, mas a gente vai precisar colocar em prática. E não vai ser com ela que nós vamos ser convidados a perder a paciência. Vai ser muitas vezes com aquelas pessoas da nossa casa, da nossa convivência. Então, esses são os verdadeiros tambores, precisando tocar, sendo tocados em nossas vidas para nos chamar a atenção daquilo que precisamos estar entendendo, fazendo na nossa vida, na nossa caminhada. Então, fiquemos atentos. Se isso está uma atitude de seu Francisco, que eu olho, eu digo, como é que o senhor Francisco fez um negócio desse? Eu começo o julgamento. Pare e preste atenção. O que é isso? Está chegando dessa forma para você. Imaginemos Jesus sabendo que conhecendo a todos nós, das nossas mazelas, das nossas... Conhecia a fundo, e ele ainda perguntava, é isso que eu te faço? O que você quer mesmo que eu faça com isso? E ele está, nesse momento, perguntando isso a gente. O que você precisa? O que é que você necessita? Então, esses são os convites da nossa vida, dessas pessoas que são colocadas em nossos caminhos, são verdadeiros tambores, chamando a nossa atenção, o nosso olhar para aquilo que precisamos estar trabalhando em nós. Então, quando a gente estiver vendo muito defeito dos outros, tomemos cuidado, porque ele está carregando ele totalmente. A gente está carregando o ego nosso, tenta mascarar isso, né? Seu Francisco ali, ó, e tem 4 dedos apontando quando aponta assim, isso? É o que dizem, né? Beleza? Tem mais 3 apontando para a gente. Eu estou apontando para o seu Francisco, mas tem 4. E eu não estou dando valor a isso. E eu não estou parando para pensar nisso.
E se isso está acontecendo, é um alerta para todos nós. Precisamos parar, ouvir, conhecermos, né, esse estudo, como o Tânia nos trouxe, né, e esse entendimento. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu devo fazer agora? O que você tem agora? Tem que ser diferente, né? Então, ao invés de eu estar recriminando, julgando o amigo, eu posso estar, no mínimo, nesse momento, dando as mãos para tentar fazer com que ele sinta essa presença amiga, fraterna. Porque hoje é ele que me pede isso. Esse mundo é redondo, dá tantas voltas, amanhã, por certo, serei eu que devo precisar. Este auxílio, desse socorro. É isso? Então, não deixa de ser, com certeza, um sinal de alerta para todos nós. Falem, se possível, sobre a paciência. Allan Kardec, no capítulo 23º do Livro dos Médios, que ele intitula Das Obsessões, ele vai falar dos 3 tipos: obsessão simples, fascinação e subjugação. A gente tem que entender a fascinação em termos de reunião mediúnica, que é o que estava tratando. É quando o indivíduo ele se sente o que está no topo, porque ele tem alguém desencarnado, que está fazendo como se ele fosse o melhor. Então, a obsessão ela não começa da noite para o dia. Inicia com simples sugestões. A obsessão simples é o primeiro estágio. E aí você vai, aquilo que nós falamos da sintonia. De repente o espírito chega e começa a lhe dar simples sugestões. E fica a nos observar quais são os nossos pontos frágeis para poder ele atuar. Na mediunidade, a fascinação chega exatamente neste ponto. O médium, vaidoso, se acha com que traz as melhores comunicações, as melhores mensagens psicografadas, e aí vai, né, se achando, sem perceber que ele está sendo influenciado. E o terceiro nível é a subjugação, que Kardec traz a possessão, mas lembrando que o espírito ele não toma conta do nosso corpo, mas sim ele passa a induzir todas as nossas ações. Então é como se nós estivéssemos agindo sob o comando do espírito. Aí é a obsessão ou subjugação. Fica um pouco confuso, mas eu aproveito O trabalhador na casa espírita deve iniciar o exercício, ainda sem haver estudado, pelo menos a qualificação. Não está confuso, não. Se nós formos esperar um momento em que nós nos acharmos melhor preparados, prontos para estar fazendo algo, talvez a gente esteja perdendo tempo precioso que ele está sendo concedido por Deus como um presente que tem esse nome, né? Presente, um verdadeiro presente. Para estar fazendo algo por alguém. Algo. Então, eu tenho que iniciar quando eu enxergar esse desejo de iniciar algo. Não significa que eu devo estar iniciando, mas desconectado com o estudo, com o aprofundamento que é necessário, que é indicador, que é potencial, que todos nós devemos estar. Amai-vos e instruí-vos. O que será que ele falou primeiro? Amai-vos, né? Porque primeiro vigiai e orai, né? Porque assim que. Então é preciso que a gente esteja sempre com esse desejo, esse olhar de fazer algo por alguém.
aquele ator norte-americano, Will Smith, um belo dia, ele disse assim: se nós não estivermos vivendo a nossa vida sem enxergar o outro, as necessidades do outro, a gente está perdendo tempo precioso na nossa vida. Will Smith. A gente está perdendo tempo precioso em nossas vidas. Então é por isso, quando a caridade é muito discutida, conforme o repetor, estou dizendo, o socorro chega tarde. Então é preciso que a gente converse um pouco. Lembra de Jesus, daquela mulher, né, que chega na casa do caminho, adúltera, né? Não. De uma vida. Não. De uma vida que chega, não, aí ele vai lá dentro, então não vou atender essa mulher aqui dentro e tal. Olha, enquanto você, e Jesus aparece, enquanto você está aí pensando, até eu vou lá, só que ele levanta, vai lá e faz o que tinha que ser feito. Então a gente precisa ter o entendimento disso. Não tem que estar desvinculado uma coisa da outra, não precisa, pelo contrário, não precisa vir o estudo, entre aspas, hein, gente? Entenda o povo. Vir primeiro do que a ação sempre primeiro. A doação, a entrega sempre primeiro. Agora, para eu colocar qualidade nessa minha entrega, essa mediunidade com Jesus, o certo vai ser necessário uma consulta, estudo, eu me conhecer um pouquinho, já me percebo assim, aí eu vou dominando aqui, vou domando ali, né? Vou controlando um pouco mais, mas é necessário a gente estar em ação. Isso é. Tá certo? Imaginemos se tio Divaldo e tio Wilson, com mais os amigos que o ajudaram, fossem, começaram todos jovens, viu, né? Dando balas, salagados. Imaginemos se para começar essa obra, não, porque vai ser assim, 4.000 pessoas vão ser atendidas por dia, 4.000, 5.000 pessoas vão ser atendidas por dia, vai ter o departamento disso, daquilo outro, 350 funcionários, vai ser assim, vai ser... Nada eles fariam. Nada por certo eles fariam, porque eles todos engessados assim, quem sou eu para fazer um negócio desse? Então é preciso que a gente ensine, com balas, como eles ensinaram. E Manúcio começou com um dinheiro, recolhendo, né? Cuspiu na mão dela. Esse é a minha parte. E agora ela para os irmãos aqui. E ela pegou um cuspizinho e botou aqui. Essa é a minha parte. É preciso que a gente inicie. E o estudo vem para facilitar. É necessário. Será maravilhoso, libertador. Vai dar qualidade àquela minha prática, aquele exercício que eu estou me propondo a fazer, né? Só mais um minutinho, se minha esposa deixar. Tem várias perguntas. Mas a gente tinha para finalizar de falar de Eurico Passanufo, Chico Xavier e Divaldo Franco. Fica com o dever de casa, essa mediunidade com Jesus, todos nós buscarmos isso. Eurípides Passanufo, a mediunidade desse 38 anos, né? Desencarnou. Chico Xavier. 3 exemplos no meio de mundos, né? Perder a mãe cedinho, todos os atos, aquela madrinha, probleminhas, né? Vocês tirando sangue da barriga do garfo. Tio Divaldo, lutador, guerreiro. Então vale muito a pena depois a gente poder revisitar os caminhos que esses percorreram, tendo Jesus como esse farol no exercício da mediunidade que cada um soube desempenhar, colocar em prática em suas vidas. Eu só queria fazer uma complementação para não parecer que a gente começa com os inícios da mediunidade e já pode ir para a reunião mediúnica. Não é assim. A gente precisa ter uma base para adentrar a reunião mediúnica. E outra coisa, a gente não pode somente ir para a casa espírita para participar da reunião mediúnica. Nós temos que estar vinculados, assim como nós falamos ontem, a respeito do atendimento estratégico, isso também segue
para a reunião mediúnica. Eu preciso estar vinculado a alguma atividade da casa, é importante participar da reunião doutrinária, talvez não possa uma vez na semana estar com essa frequência, mas eu tenho que, isso vai formando a nossa base. E não é, eu já vim de outro centro espírita, de outra cidade, eu já frequentei 10 anos a reunião mediúnica, era uma outra casa, era uma outra vinculação, eu preciso chegar, me apropriar da casa, participar do estudo da casa para depois seguir a reunião mediúnica. Isso não significa a pergunta, eu tenho que estudar todas as obras para entrar na reunião mediúnica, não é isso. Mas eu tenho que ter uma base, e a base é através do estudo. Porque é uma sala, um pronto-socorro espiritual, né? Lembro uma vez que o amigo se achou que deveria assistir o parto da esposa, do filho nascendo, né? Um determinado momento levou a comunicação, ele disse, mas eu tenho uma equipe dentro da sala que teve que segurar o outro que caiu no chão, e a mulher precisando dos cuidados da luz, dividir aqui. Então é preciso todo estudo, todo aprimoramento, né? Para que esse exercício dentro de um pronto-socorro espiritual, dentro de uma sala mediúnica, tenha resultados positivos. Né? Posso levar a sério, quando ele compara o laboratório e a reunião mediúnica. Você tem que Misturar substâncias sem crescer, né? sabe o que fazer. O material de trabalho é invisível para nós, né? Fale sobre o incentivo da mediunidade nas crianças. Elas devem exercer um trabalho de parte na casa espírita? Capítulo 18º de O Livro dos Médiuns, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, vai falar que a mediunidade não deve ser estimulada na infância e nem também a criança da base. Veja só, eu posso estar em casa, ter filho pequeno, não estar me sentindo bem, pedir, não aqui. Isso é uma coisa, gente, não há nenhum impedimento. Agora, colocar a criança, ela não tem ela não fez uma formação, ela tem as boas energias, ela tem as boas intenções, porque o que é o passe? É uma doação de energia, é um trabalho mais do pensamento do que da própria imposição das mãos. Então, é preciso que tenha uma formação, nem a criança e nem o adolescente. O adolescente está naquela fase dos hormônios, dos conflitos. Então, não deveria também ser estimulado a esse tipo de trabalho. Alguns médiuns enxergam a mediunidade como sofrimento. O que falar a esses irmãos? É uma visão ainda pobre, né? E a benfeitora Dona Joana de Anjos nos diz que um médium pode fazer 2 encarnações por essa entrega, por essa disposição ao serviço socorrista àqueles que precisam. Né? Conforme nós falamos, imaginemos alguém que precisa de um auxílio de ajuda. Lembramos do suicida do trem, conforme o tio Divaldo fala em suas palestras, já falou várias vezes. Vocês lembram do caso do suicida do trem? Alguém lembra? Poucos, né? Vale muito a pena depois de ver de casa. Vale muito a pena depois colocar palestra de Divaldo Franco sobre o suicida do trem. Ele saiu da repartição do trabalho dele quando está estampado numa panela revista, primeira capa do jornal, um homem que se suicidou no trem. Ele pegou aquele nome daquele rapaz e começou a ler todos os dias que ele estivesse sendo amparado pelos benfeitores, em oração. Um belo dia lá na frente, anos e anos depois, um belo dia lá na frente, como é natural todos nós, Chico de Volta não amanheceu muito bem, com algumas disposições. Aparece esse espírito. Lembra de mim, meu irmão? Me refresca, são tantas pessoas, me refresca a memória. Não lembro, não. Eu sou aquele suicida do trem, o qual você orou todos os dias, voltou e agora isso vai passar.
Não se alegre. Isso vai passar. Voltou ele depois para talvez devolver, retribuir quanto ele recebeu do tio de volta em orações para que ele estivesse bem. Aquilo chegava até mim um banho, uma bênção de luz sobre, pelo ato que cometeu. Então, faz parte da nossa vida os sofrimentos. E se eles estão acontecendo, são, na verdade, as nossas maiores necessidades de reparação, ou de equiparação, ou de aproximação com relação às leis divinas, às leis naturais, às leis de Deus. E se a gente está tendo esta oportunidade, que a gente abraça com toda vontade, porque Jesus não precisava, de forma alguma, estar resgatando nada, está se acertando com as leis de Deus e veio para nos ensinar, através do seu exemplo, sendo crucificado na cruz, naquele momento final, ele eleva, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O sofrimento maior. Então vale muito a pena essa história da mediunidade do Eurípides Passanufo, o encontro narrado por Geraldo Campetti. Vale a pena nesse dever de casa que nós falamos. Este encontro de Eurípides Passanufo com Jesus, onde ele viu Jesus chorar. Ele vai dizer: choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não colocam em prática. Mas não estão ainda com essa vontade, com esse desejo de agir, de colocar em prática. Então, o sofrimento, ele é libertador. E se nós estamos na busca deste sofrimento, ou sofrendo porque estamos no exercício de ajudar alguém, isso é dobrado, triplicado, centuplicado, infinitamente, mais do que se nós estivermos sofrendo porque a gente insiste em isso aqui estar quente, mas eu quero colocar a mão, isso está bem, porque é meu desejo. Eu sofro porque eu sei que está quente, mas eu quero. É isso que eu quero. Eu quero minha mão quente. Mas se eu estou buscando retirar alguém deste lugar que está quente, e ao fazer isso eu estou sentindo esse calor, nós estamos ganhando infinitamente em relação à misericórdia do Pai para o nosso caminhar. São meio-dia, tem mais 5 perguntas, seremos breves na resposta para poder atender. Acho que energia agora até 5 horas está mais Lembrando que todos estamos convidados depois aqui, da nossa prece final, da nossa música de encerramento de oração final, todos estão convidados a almoçarem com vocês. Fiquem tranquilos. Se a barriguinha já deu algum sinal aí, segura só mais uns minutinhos. Todos estão convidados para almoçarem logo após. Tem sorteio de 2 livros, então fiquem tranquilos aí. Adianta tapar ali também quem está, 2 livros de sorteio. Vamos lá. Em relação às sensações anteriores às reuniões mediúnicas, quando o médium trabalha em local agitado, como podemos asserenar a nossa vida? É difícil a serenidade quando nós estamos em locais agitados, mas nós podemos, por exemplo, ter ouvidos de mensagens que na hora de uma turbulência onde nós estamos, vida feliz, veja o mentalidade do livro de Bobo, mentalidade de curso, é uma página dele, é 4 parágrafos, e vai trazer, talvez, naquele momento, uma harmonização que a gente precisa. É a gente tentar sair a mente daquela agitação que não é fácil. Aí vem o que ele trouxe em relação à meditação, a esse exercício, Tem um capítulo muito interessante no livro Momentos de Meditação, que é outro livro de Bobo,
que a benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 1, ela intitula Recorre à Meditação, até falando dessas nossas dificuldades. Às vezes a gente está nessa turbulência. Então, é um exercício. Comece com a respiração só observando. Como é que está com a respiração? Você já se desconecta daquele ambiente de estar acumulado. Ouvir uma música, pegar ali rapidamente uma mensagem, imagens da natureza. Então, são alternativas que nós podemos estar utilizando para poder sair. E especialmente no dia de reunião mediúnica, são os dias mais turbulentos, são os dias mais agitados, exatamente para que a gente possa sair desse lugar e trazer a sala mediúnica, a nossa harmonia. Ainda que a gente não consiga no dia todo, chegou na reunião, faça ali uma leitura, faça uma prece, que certamente você vai trazer essa harmonização necessária. Próximo. As reuniões mediúnicas são destinadas apenas para atendimento de espíritos sofredores ou podemos receber também mensagens edificantes de chamamento para o médium? Olha, duas coisas, né? Mas eu não posso ficar sentado para falar. É a prática da nossa casa. Então, as reuniões, conforme tinha o tio, né? Sempre existia João Feó, né? Organizador, essas partidas contavam por essa reunião na nossa casa. Normalmente vinha uma mensagem de conforto, de encorajamento, né? Para que a gente não baixasse o foco, o farol, e não deixasse de ter o brilho nos olhos e de estar sempre sendo instrumentos nas mãos dos benfeitores no atendimento. Fica aqui mais um dever de casa para os senhores, uma obra de Manuel Filomeno Miranda, O Rumo do Mundo de Regeneração. Conhece essa obra? Escrita, escolha lá para agora, né? Está fazendo. Capítulo 10, O Amor Não Cessa, Dona Francisca. Não sei porque esses Franciscos não vão Dona Francisca, fica também um dever de casa, todos os senhores, poder fazer a leitura desse capítulo 10, O Amor Não Cessa, dessa obra, No Rumo do Mundo de Regeneração. Próximo. Quais considerações vocês têm a nos dizer sobre as passividades de entidades trevosas que querem gritar e emitir sons em tom alto? Como os médiuns devem se comportar? Educação na mediunidade, quem grita é o médium, não é o espírito. No momento da passividade, é a aproximação perispírito a perispírito, perispírito do médium, perispírito do espírito que vai se comunicar. Então, há uma alteração no sistema nervoso do médium, porque são vibrações diferentes. O espírito está atormentado. Então, nós precisamos ter um controle. E porventura o médium, ele começa a falar mais alto, cabe ao dialogador pedir para que ele fale mais baixo, que nós estamos ouvindo. E o contrário também. Se ele está falando baixo, e aquele momento é um momento de aprendizado para o grupo. Não é só para que o dialogador ouça e o espírito, o médium está no processo de comunicação. É para que todos participem daquele momento, vibrando, levando os bons pensamentos para que haja uma melhoria, um conforto para o espírito. Que a própria comunicação, neste livro que está sendo aí medido, qualidade na prática mediúnica, Tio Divaldo vai dizer, em resposta, à pergunta feita pelo projeto, que se o dialogador ele não tiver assim uma boa fala naquilo que o espírito está trazendo de suas angústias, só nesta aproximação do choque anímico, que é justamente esse encontro de perispírito a perispírito,
onde o Espírito vai trazer a sua comunicação. Só nisso, ele já tem 30% de benefício no processo da comunicação, ainda que o dialogador não seja efetivo naquele diálogo. Que às vezes pode acontecer. O Espírito diz uma coisa, o dialogador vai por outro caminho. Mas vejamos que toda manifestação é do Espírito. Eu vou derrubar essas cadeiras, eu vou levantar essa mesa, seja lá o objeto que tenha na sala. Então, o dialogador, cabe a ele estar trazendo na fala um freio, e ao médium também, o dialogador deve. O médium precisa se conter, porque o médium não pode ficar inconsciente. Se ele fica, neste momento da fala do dialogador, ele será chamado a aquele momento, aquele processo, para que ele dê o freio, porque de fato o Espírito tem essa vontade, gente, de gritar, de desestruturar e dizer: eu vou acabar com vocês, eu vou levantar essa mesa, eu vou derrubar a cadeira, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É uma ameaça. Então nós e a equipe de sustentação vibrar para a contenção daquele espírito. E o dialogador pode dizer: os nossos benfeitores neste momento vão conter o espírito, vão dar uma medicação para poder diminuir. Tudo isso são sugestões. A hipnose sugestiva pode ser utilizada para a contenção do espírito. Próximo seminário. Próximo seminário, diálogo. Pode ser exatamente. Pensando no que a irmã Tânia falou, já que nascemos com a missão da mediunidade, que tem a ver com as células do nosso organismo, falem mais um pouco sobre isso. A pessoa que não tem nenhum tipo de manifestação, intuição, visão, pode ter missão de mediunidade? Não deve ter a questão da mediunidade. Nós tínhamos no slide uma imagem que era da nossa glândula pineal, cérebro. Glândula pineal é justamente a que vem preparada para o exercício da mediunidade. É como se fosse no nosso corpo a glândula que comunica com o nosso espírito, comunicação espírito-corpo. Então, se nós não viemos com esta glândula pineal preparada para a captação, não vai acontecer o exercício mediúnico. Não é a nossa missão. É o que nós falamos que às vezes, nós achamos que temos mediunidade e vamos para o exercício para ver se desenvolve a mediunidade. Se o corpo não veio preparado, não haverá. Agora, tem um detalhe. Criança é muito comum de estar vendo, porque a gente tem aquela fase que ainda está sedimentando a reencarnação. André Luiz fala que isso vai até os 7 anos. Não significa que ela vê que ela vai ser média. Ela pode estar vendo naquela fase, depois não tem. A mediunidade pode aparecer em qualquer idade. Na infância, pode ser, pode não ser, na adolescência, idade adulta. E tem pessoas que vão aparecer já idosos, que existem relatos a respeito disso. Então, não tem idade para o aparecimento da mediunidade, mas quando aparecer, porque o nosso corpo ele foi preparado para esta missão. E é um compromisso, viu, gente? Mediunidade é compromisso, é processo libertador. Quando falou do sofrimento, eu me lembrei que a benfeitora Joana de Ângeles fala que esse sofrimento é relativo aos nossos desafios enquanto seres em processo evolutivo e ao compromisso, ao débito que nós criamos perante o tribunal divino. Então, toda dívida contraída, ela deverá ser ressarcida. Será ressarcida de que maneira? Através da dor e do sofrimento. Só que muitas vezes nós atribuímos as dores do sofrimento para a mediunidade e queremos abandonar o compromisso porque estamos em dor e sofrimento. Não façamos isso, porque depois a dor vem em intensidade maior. É que às vezes a gente pensa assim, mediunidade, por estar dentro da doutrina espírita, eu não sou vidente, porque eu vendo eu não escuto, eu não psicografo, coisa do tipo, né? Mas se a gente pegar
por exemplo, a obra Nas Fronteiras da Loucura, a gente vê uma jovem que foi visitar uma senhora, sozinha levava alguns mantimentos, alguns medicamentos. Estava tão bom a conversa, dia de carnaval no Rio de Janeiro, né? Onde se passa a história do livro, Nas Fronteiras da Loucura. Claro, também a leitura de todos os senhores, né? E aí ela se perdeu um pouco no tempo. Quando ela vai sair, olha, eu vou com Jesus, né? E ela faz uma oração e tal, vai quando 5 jovens, né? Abordados para estuprar a jovem, né? Ao que ela, nessa oração, chegou a Dr. Bezerra de Menezes, que vem em auxílio e faz com que um policial, uma viatura, não tem um costume de passar por aquela rua, eles estava passando por ali próximo, liga a sirene, vem, vira o carro na direção, mete o farol, vê os 5, corre, prende todos os 5, não acontece nada com a jovem, uma mediunidade. Ouviu o chamado do Dr. Bezerra, né? Meu irmão, me socorre aqui, total, ligou a sirene daquele carro, desviou o carro para uma rua que ele não passa, que não é necessário se passar, é costume se passar, e corta ou interrompe algo que poderia ser muito desagradável para aquela jovem, mas estava numa tarefa, né? Bacana, entrou em oração, vale muito a leitura também dessa obra aí para a gente ver. E a gente vai ver nesse capítulo 10, Dona Francisca também, não era espírita e tal, mas é um instrumento na mão dos benfeitores. Ela não sabe o que está acontecendo aqui, mas essa jovem tem 10 suicidas. Mas nós sabemos a importância do que ela estará falando para essa jovem. Ela sai dali em oração, os benfeitores retiram no campo de coração dela, o pai que tinha desencarnado de Covid, aquela coisa, e a história eu não vou contar para que vocês leiam, sem contar para que vocês leiam, mas que a gente desconhece desse termo de mediunidade, mas é o que está acontecendo, e é esta sintonia, esta realidade espiritual acontecendo na nossa vida do dia a dia. Por que eu estou aqui agora? Porque eu cheguei, porque essa colega minha está trazendo para mim esse assunto aqui agora, eu tenho que falar com ela. Eu estou usando a mediunidade, é importante para aquilo ali, naquela ocorrência, né? Ok? Bom dia. Como chegar à consciência externa? Os caminhos já foram apresentados, né? Autoconhecimento. Consciência da necessidade de mudar. Nós falamos um pouco a respeito disso quando apresentamos. É difícil, mas eu afirmei aqui que todos nós aqui já temos a consciência desperta. Claro que a consciência desperta também tem níveis, gente. Não estamos todos no mesmo patamar da consciência desperta. Eu agora estou despertando, outros já despertaram mais anteriormente, outros lá atrás. E aí nós vamos transitando para, de fato, chegar a esse patamar superior que é a consciência cósmica. Então, buscar nesse exercício do autoconhecimento, o propósito de Santo Agostinho é um caminho que vai cada vez mais nos aprimorar nesse despertamento, que é quando nós nos compreendemos que temos que sair daquele nível para um nível mais à frente. Sair daquele aspecto que é a nossa novela. E falando de mudança, ressentimento, inveja, ciúme, egoísmo, vaidade, orgulho, tudo isso diz respeito à nossa ação mediúnica, Aproveitando da merenda aí, já estava treinando. Bom, é o tempo que a gente faz aqui o nosso. Vamos para os sorteios livres. Vamos usar aquela mesma dinâmica de ontem. Palavras finais, né? De Tânia. E ao final, o número de 1 a 46. É isso? De 1 a 46. A mesma coisa, tirando o número que foi escolhido novamente. Então vamos chegando, gente, nos momentos finais. Então, oi? Então, nas palavras finais. Tira uma
De novo? Eu gosto de tirar fotos pela dica, sempre parece um careca. Gosto muito de novo. Nós queremos agradecer mais uma vez a presença de vocês. Sabemos que sair domingo de manhã de casa não é fácil, né? Largar às vezes familiares, mas foi muito gratificante a tarde de ontem, a manhã de hoje, e vejo que no final nós ainda fomos agraciados com a chegada da energia, trazendo esse frescor aqui para o ambiente. Eu sei que este foi o primeiro encontro diante de outros que se seguirão, estamos à disposição e ensaiamos com a vontade de servir e de estudar. Assim, nós de fato chegaremos ao exercício da mediunidade com Jesus. De 1 a 46, eu vou dizer o número 33, idade de Cristo. Aqui na frente, olha. 33? Aqui, tudo bem. Não, Vamos lá, cadê o livro? Aí ele que ficar aqui, vai dar cheio. Pronto. Já chegou em casa. Calma, fica, relaxa. Espera aí, Lia. Espera um pouquinho. Pronto, tá bom. Bom, por favor, mais uma vez, a nossa gratidão pelo convite. Reforço o que eu falei ontem, foi que eu cheguei aqui só agora. Né? Então tem um motivo, com certeza, talvez se eu viesse isso aqui mesmo, ficar no. Gostei muito, muito legal o clima, a receptividade de vocês foi maravilhosa. Obrigado mesmo pelo convite, pela presença de todos. E que nós possamos estar neste exercício, do exercício da mediunidade, sempre nos moldes ou no direcionamento de como seria a atitude de Jesus frente aos irmãos que são colocados passando pela porta de entrada das nossas casas espíritas, né? E que a gente tenha nesse exercício sempre a vontade de melhor agirmos, de melhor responder, nos doarmos para que aquele irmão sinta-se acolhido, sinta-se amparado por alguém que está escutando a ele, por alguém que está vendo a ele, identificando nele um irmão que naquele momento pede socorro, pede ajuda, conforme irmã Dulce, que seja esta porta do hospital dela, talvez a única ou última porta que alguém possa estar batendo em busca de um atendimento que ela nunca esteja fechada a este socorro, a este amparo, àqueles invisíveis pela grande maioria de nós, né? Motivos mil que a gente não consegue ver, não consegue perceber desses irmãos que caminham ao nosso lado. Allan Kardec, em Vitória da Conquista, tem uma imagem fortíssima disso, onde ele bota várias chapas na vertical. Quando você está de frente para essa obra, deve ter uns 10, 12 metros, a coisa grande, a gente não consegue ver nada, só vê um bocado de linhas as chapas. Mas à medida que a gente vai se afastando ou se direcionando para as laterais, a gente consegue ver a imagem de uma pessoa, né? E quando ele foi apresentar isso para o prefeito, esta obra ele foi vestido de galinha. E ele no palco limpando o galinhal não foi reconhecido
prefeito. Cadê o Allan Kardec? Cadê o Allan Kardec? Está do lado dele, do lado do Paulo. Paulo não foi percebido, não foi identificado, eu acredito, por todos que estavam ali. É que a gente tenha sempre esse olhar para essas pessoas invisíveis aos nossos olhos, que nós enxergamos, mas não vemos, né? E a gente possa estar sempre abertos a isso, porque Jesus fez assim, e faz assim com todos nós, até hoje. Gratidão. 1h47, vamos finalizar com 47. Tem um 47. 43. 46. 43. 46. 46 permanece, então permanece o último 46. Alguém? Os últimos serão os primeiros. Foi embora. Os últimos foram lá. 45. 45. Pronto. Chegou? Aí, minha mãe está delegada tão bonita. Posso? Tinha que escrever o número do primeiro. Não, eu li agora sim. Viana, ou aí não está ali sossegadinho, não quer fazer Inicialmente, agradecer a Deus, Ele, minha só bondade, justiça e amor, por ter nos permitido a realização desse evento. A Jesus, que nunca nos desampara, e quem segue nunca está perdido, sempre vai achar o caminho para resolver tudo que for necessário, que estiver ao alcance e for permitido ser resolvido. A Tânia e a José, nosso carinho e gratidão imensa por vocês terem aceitado o nosso convite lá na Semana Espírita de Vitória da Conquista do ano passado. E graças a Deus conseguimos realizar, aos 45 anos de governo, ao SEAV, essa casa amiga, essa casa parceira, por estarem todos vocês aqui homenageando o Viveiro, ao Maria, Mãe de Jesus,
por também estar aqui conosco, abraçando este momento. Aos trabalhadores do governo, não tenho como agradecer a força e o empenho de cada um de vocês para que nós realizássemos esse trabalho. E por fim, eu quero justificar a minha ausência, porque eu fui levar meu filho para fazer o Enem pela primeira vez. Aí, eu voltei correndo, que bom que eu peguei o finalzinho, né? E no final, todos vocês estão convidados para um almoço com fraternização, em agradecimento a este momento, em agradecimento ao pessoal do projeto que durante esses 25 anos aqui estiveram conosco, nos dando força e apoiando a minha casa em posicionamento, foram muito contentes, né? E confraternizar os 45 anos de existência dessa casa. Vamos para a nossa prece final. Vamos pedir a todos que mantenhamos essa vibração de amor, de carinho, de fraternidade em nossos corações. Que as nossas mentes possam alcançar as mentes daqueles que dirigem as ações socorristas da região, das nossas casas irmãs, do viveiro que de fato é de luz, dos abismos mais profundos, dos lugares mais distantes, dos desertos mais acalorados. Jesus é presença divina em nossos dias. Não há como duvidar da sua presença amorosa nos momentos de dores e de queda. Não há como duvidar da sua mão amiga a nos sustentar nos momentos de dúvida, porque Jesus é amor, é presença em nossos dias, pois Jesus, o Filho de Deus, nosso irmão, está sempre a nos socorrer em todos os instantes de nossa vida, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então Jesus está aqui, representado por estes irmãos benfeitores, que neste momento nos abraçam, nos acolhem, nos sustentam e nos incentivam em nossa marcha, porque eles sabem das nossas dificuldades, das nossas agruras, eles conhecem a nossa intimidade, as nossas fraquezas, as nossas desilusões, mas também conhecem a nossa força, conhecem na medida exata o que precisamos para sair do lodaçal que ainda nos encontramos e vislumbrar o céu estrelado que almejamos. Por isso, Jesus está aqui. E onde quer que estejamos, a sua voz canora nos dirá: venha, meu irmão, eu estou contigo. E nos braços de Jesus, nós encerramos esta manhã fraterna de aprendizado, de acolhimento e de luz. Por isso, Senhor Jesus, esta manhã é de gratidão. Obrigado ao projeto que aqui está. Obrigado às casas irmãs por aqui permanecerem unidos até agora. Gratidão aos benfeitores desta casa, por sempre estarem conosco em nossas dificuldades e também em nossas vitórias. Sei conosco, Jesus, hoje e sempre.